Hoje nós vamos falar a respeito do game mais legal que existe no mundo, pelo menos na minha opinião. Jogo desde os 10 anos de idade e ainda não enjoou. Parei um tempo, estou voltando agora. Você se lembra daquele desenho, quando você era moleque, assistia o Caverna do Dragão, o Dungeons and Dragons, que tinha lá o Mestre dos Magos, que sempre dava um conselho pilantra, o Vingador, o Tiamat. Quando eles iam escapar para alguma coisa, tinha lá aquele bezerro, aquele cabra lá, aquele diabo daquele unicórnio, Uni. Não vai! Aí eles ficavam no mundo do Dungeons and Dragons. Quem não se lembra, por exemplo, do pessoal lá do Stranger Things, né? Eles jogando um joguinho que aqui no Brasil parece muito estranho. Que porra é essa? Este jogo se chama RPG, Role Playing Game, né? Que é o jogo de interpretação e tudo mais. E você não venha me falar que você jogou RPG porque jogou Zelda, jogou Diablo, isso não tem nada a ver. Estou falando do RPG de verdade. Para mim é o melhor jogo porque mexe com as faculdades principais que eu acredito que uma pessoa precisa ter na vida: matemática, geografia, estratégia, a própria interpretação, né, como você vai se comunicar com as pessoas. Muitos dos vídeos que eu faço hoje no canal, eu acredito que a maneira de me expressar veio muito do RPG, né? Vocês sabem muito bem, mas porque eu era um, eu não só jogava, mas era também mestre do jogo, né? Era o mestre da masmorra. E você precisa interpretar cada um dos personagens. E nós estamos trazendo aí para minha livraria, eu vou fazer um vídeo aí razoavelmente extenso, falando o que eu tenho aqui de RPG, falando sobre os conceitos do jogo e tudo mais. Nós estamos trazendo para a livraria a 5ª edição. Eu jogo desde a primeira, desde o tradicional lá, mas a 5ª edição chegou agora ao Brasil, está lá na minha livraria, para os que quiserem. E outras coisas também, né? Então, por exemplo, chegou aqui o livro League of Legends, Reinos da Runeterra, que também é um suplemento interessante para quem gosta de RPG, porque descreve diversos mundos fantásticos onde você pode ambientar a sua aventura, a sua campanha. Eu vou falar como eu faço isso. Trouxemos também o livro do The Witcher, aqui, que eu ainda não li, vou começar a ler agora, Espada do Destino. Diz que o livro é muito interessante, onde você também pode ter diversas ideias para o seu RPG. Está aqui o mapa, tá? Você fazer as suas campanhas e tal. E eu vou explicar hoje como é este jogo aqui. Se você se interessou por essas coisas ou outros livros, aproveite, porque a livraria está com até 60% de desconto em alguns livros lá. E você, nesse momento, nós precisamos nos resguardar mais em casa, para aqueles que puderem. É interessante a leitura, né? Isso é o mais fundamental. E uma das coisas que, para mim, foi fundamental neste jogo do RPG foi criar o gosto para a leitura. Não só a leitura fantástica, mas a leitura histórica também, porque você pode pegar elementos da história e incorporar dentro do seu jogo, né? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar aqui como é a minha mesa de jogo, né? Como geralmente nós jogamos. Vou mostrar os livros antigos, desde quando eu comecei, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, a ler isso. No Brasil, acredito que o meu pai foi um dos primeiros a trazer esse tipo de coisa para o Brasil, para as escolas do Brasil. Aliás, seria tão interessante se as escolas brasileiras pudessem incrementar dentro da sala de aula o RPG, porque essa é a melhor maneira, eu acredito, não só fomentar a leitura de crianças e adolescentes, mas de você fixar algumas coisas da história, né? Então, por exemplo, é possível você pegar a história do Temujin, que se tornou depois o Gengis Khan, e adaptar ela para um enredo dentro de um jogo do RPG. Por isso que é um jogo tão fantástico, por isso que é um jogo que me fascina bastante, né? Então, bom, eu vou falar a respeito das edições, eu vou falar a respeito de como mais ou menos é esse jogo, que parece ser meio maluco para aqueles que não conhecem, mas é muito interessante. E vou mostrar como eu conheci esse universo do RPG. Então vamos lá. Esse é o livro mais recente, que está lá na minha livraria, que é a 5ª edição, né?
Eu acredito que é o livro fundamental para que você possa jogar. Todo o resto eu acho que é até opcional. Lembrando que os monstros, você pode imprimir fichas com os monstros que são disponibilizadas na internet. Mesmo a respeito de como ser um mestre de jogo, você tem diversas dicas em vídeos na internet e tal. Mas eu comecei com esse daqui, né, que foi o lançamento da Abril aqui no Brasil para introduzir o Advanced Dungeons and Dragons, né? Foram esses dois aqui, o livro de regras, que eram regras bem simples, e meu pai, ele recebia esses livros da Abril naquela época, né, em primeira mão, antes de lançar. E quando eu vi isso aqui, quando eu vi essas capas, eu falei, meu, que coisa fantástica, que coisa incrível. O que seria isso? Que tipo de jogo é esse onde você tem essas figuras tão incríveis aqui, né? Aí tinha um livro de regras bem simples, que são bem resumidas aqui, né? Eu falei, caramba, será que é possível ser um desses personagens que nós víamos só nos filmes, né? na televisão ou mesmo nos desenhos, como A Caverna do Dragão, que eles fizeram justamente para promover o próprio jogo, né? Claro que nos Estados Unidos é muito mais popular. Basta você ver um canal chamado Critical Role, que os caras lá têm milhões e milhões e milhões de visualizações, e aqui no Brasil a galera mal fala a respeito disso. Mas olha só que interessante, aqui o Ladino tá roubando, tentando afanar a bolsinha do mago, né? O guerreiro aqui, provavelmente um ranger, um clérigo e um anão guerreiro também. Né? E essas regras básicas a respeito de movimentação, de dados, de lutas, de como fazer, da possibilidade de você criar inúmeras aventuras, né, e tudo mais, e está aí sem limites para a sua imaginação. Por isso que ele é tão diferente de um jogo de RPG de videogame, porque querendo ou não, num jogo de RPG de videogame você sempre está limitado àquilo que foi previamente programado. Num RPG de mesa, não. Né? Então esse aqui foi o primeiro livro que eu recebi. Aqui tem monstros e tesouros. Falei, nossa, meu, mas que legal. As imagens na época, né, nem eram assim tão elaboradas como as de hoje. Eu vou mostrar para vocês. Então essa foi a minha primeira introdução ao jogo. Eu devia ter meus 11 anos de idade quando isso aqui chegou, né? As magias de clérigo e tudo mais. E lembrando que naquela época que eles tinham os crentes mais ignorantes que viam a gente jogando isso daí. Que diabo é isso? Isso é coisa de macumba! Eu lembro de de um amigo meu, né, na infância, que ficou horrorizada quando viu esses livros aqui. E na realidade, eu acredito que isso daqui foi fundamental para minha criação, né, o RPG. Tinham também esses livros, quem é que os teve naquela época, que eram as aventuras, né, aventuras fantásticas, já onde você vai lendo o livro e, por exemplo, onde você chega em quando você chega em determinada parte do livro, você escolhe para onde vai, né? Então, tá aqui o texto, ele te diz o que está acontecendo, e aí, terminando o texto, ele te fala, você vai continuar descendo a colina para o norte ou ir para o leste em uma nova trilha? E aí você vai para a página e o livro vai você escolhe o destino que o livro vai dar, né? Floresta da Destruição, A Caverna da Feiticeira das Neves, foram livros incríveis para mim. E esses daqui. Então essa parte aqui é o meu primeiro contato com o jogo, lógico, claro, com a caixa inicial do Dungeons and Dragons, né? Que foi a minha primeira introdução ao sistema, que guardo até hoje. Aí depois veio o Advanced, né? Que foi uma outra edição, essa é a segunda edição do jogo. Com o livro dos monstros aqui também, que é incrível. Tá? Veio a terceira edição, essa é a 3.5, mas a terceira edição também, que está aqui. Terceira, a 3.5, né? Esse aqui são os livros de regra. Então você imagina lá um moleque de 12 anos de idade decorando, porque eu decorava isso aqui tudinho, tá? Decorando esses livros inteiros, as regras dos livros inteiros, né? E aí chegou a terceira edição, mas o mais legal disso tudo é que você pode, por exemplo, pegar, esse aqui eu já mostrei para vocês, né? O The Witcher,
a Espada do Destino, o League of Legends, que eu, sinceramente, eu nunca joguei o League of Legends. É um jogo assim que nunca me interessou. Mas esse livro aqui, que relata os mundos do League of Legends, é muito bonito e muito interessante. Quem já joga RPG, eu já vou explicar como é que o cara joga isso daqui, tá bom? Qualquer mestre pode adaptar essas cidades e esses lugares incríveis para suas próprias aventuras imaginativas aí, né? Então olha só que lindo, que detalhes que tem cada um desses lugares, né? E como ele os descreve. Mas eu acho interessante porque é o seguinte, você pode também pegar romances históricos, etc. Então, por exemplo, esse é um livro das Cruzadas que tem lá na minha livraria também. E uma vez que você lê a respeito, você entende as datas, o que aconteceu, por que não criar as suas aventuras de RPG dentro da história que de fato aconteceu? Esse para mim é o melhor jeito de você não só ler a respeito dos fatos que aconteceram na nossa civilização, mas de poder vivê-los através da imaginação. É por isso que livros como o do Bernard Cornwell são tão incríveis, né? Ele vive aquelas situações do Uhtred, por exemplo. Para quem não sabe, tem um seriado na Netflix que chama-se O Último Reino, que é baseado nos livros do Bernard Cornwell. Por exemplo, o Spartacus, podemos pegar a história do Spartacus, que é incrível, que é realmente um dos épicos mais interessantes da história, né? E adaptá-los para dentro de um jogo como o RPG. Aliás, que foi o que foi feito pelo Ian Livingstone na prova de campeões, aqui, né? Mais ou menos uma adaptação. E aliás, tem até uma entrevista com o Ian Livingstone no Danilo Gentili. E outros romances históricos também, por que não adaptá-los? Então é por isso, este é um jogo que sempre me fascinou. Essa aqui é a minha mesa de jogo, né? Aqui eu tenho a ficha de alguns dos personagens que jogam comigo. Tal. Isso é de 5ª edição. Né? Estamos parados agora por causa... Estou arrastando a cadeira aqui. Estamos parados agora por causa desse distanciamento, mas é possível jogar pela internet também, com softwares como, por exemplo, o D20 ou o Fantasy Grounds. Esse aqui é um mapa quadriculado, onde se coloca as aventuras, montam cenários de batalha, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a parte da divisória do mestre, né? O mestre é aquele que narra o jogo aos jogadores, né? Então ele diz o que está acontecendo, qual é a história, por onde eles estão passando, o que eles encontram e qual é a possibilidade das coisas para eles fazerem. Essa aventura que nós vamos rodar aqui é de Ravenloft. Para quem conhece Dungeons & Dragons, é bem famoso, né? Que é o Curse of Strahd. Ela não chegou ainda em português, mas eu tenho ela impressa aqui. Foi traduzida pelo pessoal aí da internet. Estou preparando para rodar. Para você rodar uma aventura dessas, olha só. É claro que muitas vezes eu mesmo escrevia as aventuras, né? Para os jogadores, tal, qual que era o enredo da trama, aqui alguns mapas. Mas também é possível você pegar aquelas que já foram escritas. Essa aqui é, por exemplo, a Vila de Baróvia. Aqui, Valak, que é outra cidade desse mundo fantástico Ravenloft. Aqui o Castelo do Strahd, mais a Torre do Castelo do Strahd, etc. São vários mapas, porque são vários níveis do castelo que os jogadores vão explorando, né? E vão se desenvolvendo. Aqui são várias partes. Então isso aqui é alguns mapas, o mapa geral do mundo do Strahd, que é a Baróvia. E aqui alguns dados, né? A divisória dos mestres, que vem com algumas informações importantes. Tá? Então, para que você não esqueça ali quais são as dificuldades, etc. na hora. E aqui algumas anotações que eu faço, são os livros de anotação, ou às vezes que eu escrevo as próprias aventuras. O livro do monstro, da 5ª edição, que saiu agora, né? Vocês têm os livros dos jogadores lá na minha livraria, como eu falei. Vamos lá verificar. Lançado pela Wizard of the Coast. Na época era pela TRS, né? Agora mudou. E aqui um livreto antigo também a respeito de Ravenloft, que é essas tipo aventuras fantásticas que eu mostrei.
Esses aqui são os meus 2 caixotes de miniaturas. Já vou mostrar elas para vocês. E é isso aí, vou falar um pouco como é que o jogo se desenvolve. Um jogo de RPG geralmente se joga com 5, 6, 7 pessoas, né? Uma dessas pessoas será o mestre do jogo. O mestre ele faz o seguinte, ele cria as histórias e ele narra essas histórias para os jogadores, que decidem o que vão fazer. Então vamos supor que uma das histórias criadas pelo mestre do jogo seja que aquele grupo de aventureiros, um elfo, que é um dos jogadores, um anão guerreiro que veio das montanhas de Dumbador, um feiticeiro e uma arqueira, foram contratados para serem mercenários que se encarregariam da segurança de uma caravana que passaria pelos montes gelados. E no meio do percurso que eles estavam seguindo, essa caravana é atacada por goblins e orcs. O que os jogadores fazem? O que os jogadores... como eles reagem a isso? Eles se escondem, eles fogem, eles lutam. Fica a encargo do grupo de jogadores. E depois de ter vencido essa batalha, eles veem que o líder da caravana, por exemplo, que era... Você pode imaginar o que você quiser, vamos supor que seja um senhor rechonchudo da barba grisalha. Ele foi atingido por uma flecha dos orcs. E ele diz aos jogadores, que eram os mercenários que estavam ali fazendo a escolta dessa caravana, ele quando está morrendo diz: "Oh, eu preciso que vocês entreguem esta pedra preciosa à minha irmã no reino de Dumbadar, senão ela morrerá." O mestre interpreta também cada um dos personagens. E aí os jogadores decidem o que vai fazer. Será que eles vão pegar a pedra para eles mesmos e fugir e vão ser perseguidos pelos guardas de Dumbadar? Será que eles vão até entregar esta pedra? Será que no meio eles precisam passar por pântanos perigosos ou por cavernas obscuras ou se infiltrar dentro do castelo? Bom, tudo isso a imaginação do mestre é que vai ditar. É por isso que é um jogo tão fantástico. E quando você tem este livro aqui, que é o livro de regras, ele te diz não só como criar cada um desses personagens. Então vamos supor que eu queira criar... vamos lá, eu quero criar um druida para mim, como nos jogos de videogame. Aí você tem lá toda uma ficha com valores como... Vamos ver aqui. Valores como força, destreza, constituição, quais são os atributos, o que ele carrega, o que ele leva na sua mochila e tal. E existem regras para o combate ou para situações com determinadas criaturas ou eventos, né? Então, por exemplo, vamos supor que determinado jogador está em uma masmorra perigosa e ele vê um fosso de estacas na frente dele, profundo, as estacas estão lá embaixo, todas ensanguentadas. O que ele vai fazer? Ele vai tentar pular esse fosso, ele vai tentar pegar alguma coisa para passar por cima, ele vai se esgueirar pelo lado. Existem todas as regras para que você veja isso. Então ele vai fazer um teste de destreza para saber se passa. Aí geralmente rola um dado e vê se passou ou não, segundo a classe de dificuldade que o mestre exemplifica. Mas vocês vejam, o legal desse jogo é porque ele não está... Ele é infinito. Quais situações você vai querer criar? Inclusive situações históricas. Vamos supor que nós queremos aprender a respeito das bandeiras brasileiras e os bandeirantes brasileiros, ao entrar no estado de São Paulo, começaram a descobrir novas trilhas. E se os jogadores fossem os bandeirantes? E se nós fizéssemos se o mestre criasse uma aventura baseada em eventos históricos de que de fato aconteceram? Você percebe como é um jogo interessante, como é um jogo complexo, como é um jogo onde você pode ambientar diversas coisas para aprender e para melhorar não só a tua inteligência, mas o teu poder de usar a informação de diversas maneiras. Vamos supor que você esteja lá interpretando
Temujin, que era o Gengis Khan, numa campanha onde ele vai, onde ele cruza a muralha da China, né? Ou que você pegue tudo isso e você mude o nome das pessoas em ambiente no mundo de fantasia, como Dungeons and Dragons. Vamos colocar alguns dragões no meio, vamos colocar algo fantástico em cima disso. Esse é um jogo que, quando foi criado, inspirou não só a grande parte dos videogames que você joga hoje, pode pegar qualquer um, meu amigo, pode pegar Zelda, pode pegar Diablo, pode pegar tudo, né? Primeiro começou com o Tolkien criou uma literatura e os que criaram o RPG na década de 70 acharam aquilo tão incrível que, poxa, por que nós não criamos um jogo em cima disso, né? Por que nós não criamos regras em cima dessas coisas? Então, é um jogo que para mim é fantástico, que me ajudou muito, não só na época, não só na minha infância, mas na minha adolescência, de saber como me expressar, de saber como melhorar o raciocínio não só matemático, porque você tem uma série de tabelas lá de porcentagens, de chances, de jogadas que você faz, o que você vê em determinadas situações. Então, o teu raciocínio matemático, o teu raciocínio estratégico, porque quando você posiciona, vamos pegar de novo aquele exemplo da caravana sendo emboscada por esses goblins e por esses orcs. Onde eles estão posicionados? Onde os arqueiros estão posicionados? O que eles fazem? Quais habilidades? O que eu posso fazer para ter a melhor vantagem? Então, não só o raciocínio estratégico, e é claro que você tem diversos graus, né, de raciocínio estratégico. Imagine que em uma determinada aventura nós estamos falando não de personagens, mas de exércitos. Como você posiciona os seus arqueiros, como você posiciona a sua falange, como você posiciona essas peças, essas miniaturas, né? Tem até um jogo que chama-se Warhammer, que é só disso. Então, o teu raciocínio matemático, estratégico, a literatura, criar o gosto pela leitura, criar o gosto pelas histórias que fascinam a humanidade desde sempre, como eu citei aqui o Spartacus, ou Júlio César, quando estava invadindo a Gália, né? Qual foi a estratégia? Você pode recriar em um jogo de RPG, por exemplo, a estratégia de Júlio César quando ele estava sendo cercado pelos gauleses, né? Então, como isso aconteceu? Como seria interessante viver isso, né? Você corta a linha de suprimentos, como é que você faz? O RPG é um jogo infinito, no sentido de que a sua imaginação ela pode ir para qualquer lugar, uma vez que você tenha as regras de como as coisas mais ou menos funcionam, né? Lembrando que as regras, às vezes, podem ser expandidas, né, limitadas ou esquecidas por você, porque o que interessa mesmo é a narrativa. Parece extremamente complexo, você tem livros gigantes ali de regras, mas é extremamente prazeroso, para mim pelo menos, esse jogo. Eu vou mostrar para vocês também algumas aventuras que eu escrevi aí. Tenho alguns poucos livros aqui, a maior parte ficou na casa da minha mãe, mas vou mostrar para vocês algumas coisas que eu escrevi aqui desde quando era moleque, tá bom? Vamos lá. Esse aqui são alguns cadernos que eu trouxe da casa da minha mãe, que eu escrevi aí quando eu era moleque, as aventuras que eu escrevia quando eu era moleque, né? Então é um jogo que também desenvolve muito em você a tua habilidade de escrever, a tua habilidade de criar, por exemplo, essa aqui foi eu nem lembro qual foi o software que eu usei na época para criar essa masmorra aqui. Isso aqui é um castelo que os jogadores deveriam entrar e vasculhar alguma coisa na época, mas toda a história, toda a trama, como se fosse uma trama de cinema, né? Um roteiro de um filme de cinema, você o escreve. Isso aqui é um caderno bem antigo, eu acredito que eu escrevi isso aqui quando eu tinha, sei lá, meus 13 anos de idade, não sei, agora não sei bem, não é? Você desenvolve como vai ser o final, onde eles vão aqui, por exemplo, um mapa, né, de florestas e tudo mais. São cadernos bem antigos, eu tenho vários desses, todos cheios, né, até o final, escritos aqui, aí já, olha, cada um deles.
escrevendo, escrevendo, escrevendo. Grande parte da minha infância e adolescência, tá? Que esse aqui terminou antes, mas alguns estão completos aqui, como esse daqui, por exemplo. Né? Então, como é que você elabora a tua própria inteligência? Eu sou do princípio de que para elaborar a inteligência precisa ser divertido, precisa ser interessante, né? Ou você precisa deixar interessante para os teus jogadores. Agora vamos supor uma seguinte cena. Os 4 aventureiros que estão jogando, cada um representado aqui por um jogador. Nós temos aqui um anão guerreiro, nós temos aqui um outro guerreiro aqui com essa espada flamejante, nós temos aqui um arqueiro, né? E nós temos esse clérigo aqui. Esses 4 aventureiros, o mestre narra uma determinada aventura onde eles estão para entrar em uma caverna onde se sabe que tem diversos tesouros lá, mas que é guardada por um feiticeiro cruel que dominou a montanha, vamos supor. Eles estão no encontro final, e aí eu narro para eles, como mestre do jogo. Deixa eu pegar aqui uma caneta, vou ajustar aqui o foco. Eu narro para eles, como mestre do jogo, que eles têm uma grande porta para chegar à última sala desta caverna onde está este camarada, né? E eu desenho aqui nessa lousa branca, como seria essa caverna, né? Eles veem uma grande porta na frente deles e chegam a esta grande caverna, que é o último lugar onde estão guardados aí os tesouros. Vamos posicionar esses caras aqui. Eles acabaram de atravessar uma grande porta, que são os nossos jogadores, cada um interpretado por um colega seu, por exemplo. Eles acabaram de atravessar uma grande porta. Lembrando que você não precisa ter essas miniaturas ou essas peças de cenário, tá? Você pode simplesmente desenhar na lousa, ou desenhar em um papel, ou da maneira que for. E eles chegam ao encontro com o Senhor da Caverna, que é este feiticeiro aqui, que tem este dragão que foi enfeitiçado por ele. E eles vão o enfrentar. E nessa sala você tem algumas coisas, como algumas estátuas, alguns sarcófagos aqui, né, algum sarcófago meio aberto, e a pilha de tesouro onde esse dragão costuma a dormir. Aí está a cena montada, né? O que esses jogadores vão fazer? Cada um deles tem o seu turno, cada um deles tem a sua taxa de movimento. Então será que na vez do clérigo ele vai andar, se esconder atrás dessa estátua e soltar alguma magia no dragão? O que o personagem que controla o anão aqui, o anão de Lebandana aqui, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai correr em carga para frente do dragão? O que o guerreiro aqui vai fazer? O que o outro vai fazer? Isso depende dos jogadores. O que é que o dragão vai fazer? O dragão vai sobrevoar e vai parar em determinado local e soltar aquele jato de fogo pela boca. Cada uma dessas posturas, cada uma dessas ações são descritas por regras no livro do jogador, né? E você monta o cenário que você quiser, da forma que você quiser. Você não precisa ter as miniaturas, você pode fazer miniaturas de papel. Eu, por exemplo, quando era mais novo, usava umas miniaturas de papel. Você pode imprimir essas coisas, né, para fazer o teu mapa de combate. Deixa eu abrir essa caixa aqui. Então, algumas miniaturas feitas de papel aqui, você colocar aí no teu mapa tático. Alguns móveis que podem ser feitos de papel, isso aí tanto faz. Então, é um jogo que para mim é fantástico, que para mim é um grande exercício, não só imaginativo, mas é um exercício intelectual, e que eu recomendo que vocês o joguem aí, tá? Essa é a visão geral do jogo que eu passei para vocês. Vocês podem ir lá na livraria, atrás do livro dos jogadores, que está aqui, né?
e fazer um bom jogo lá, porque é realmente bastante interessante. Existem inúmeros vídeos no YouTube, na internet, a respeito de como jogar, que aventuras criar, que coisas interessantes fazer, quais são os monstros, quais são os lugares, o que você pode fazer com os teus amigos. Então é realmente infinito. Bom, um bom divertimento para vocês aí, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a mesa de RPG aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essas aqui são as minhas miniaturas de RPG, para quem tem curiosidade aí para ver. Essa é uma lousa que a gente pegou, comprou, que você pode desenhar as coisas com pincel atômico, né? E aqui eu montei essa cena para vocês verem. Aqui estão os 4 aventureiros que foram atrás de alguns tesouros aqui perto, olha só. Nas tumbas aqui. Os sarcófagozinhos abertos aqui. Essas construções são peças de aquário que a gente usa às vezes para representar alguma coisa. E aí se deram mal esses 4 camaradas aqui, porque toda essa galera veio para lascar eles, olha. Vou mostrar devagar para vocês verem aqui. Aqui tem um monte de kobold com os gigantes e tudo mais. Os cavaleiros, os orcs e tal, atrás dos bichos, né? E aqui, essa aqui também é uma peça de decoração de aquário. Interessante, os bichinhos aqui, ó, na torre. E aí o chefão maligno ali. E aqui o povo, olha só, mais essas miniaturas aqui. Essas são algumas árvores de ferromodelismo, e aqui de quarentena, brincando com essas pecinhas aí de RPG que eu gosto bastante, jogo desde sempre. E aqui a gente representou também a parte de trás da torre, né? A masmorra aqui atrás, tal, com as pecinhas. E o grande chefãozão da história é esse goblinzinho aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Ele tá ali, ó. Esse é o goblinzinho, o chefãozão da brincadeira. Ele que domina aquela turma toda que vai atacar os 4 aventureiros ali. Aí montei essa cena aqui de RPG, que é algo que eu gosto de jogar bastante com os meus amigos. Voltei a jogar agora também, né? E é divertido, né, cara? Acho que é uma brincadeira aí para os adultos que é bastante interessante. Aqui é uma ferraria aqui, ó.